A água é a substância mais macia e maleável, mas nada é melhor do que a água para vencer o coração e a rigidez, porque nada pode competir com ela. A civilização ocidental é, em sua essência, uma civilização de resistência. Tendemos a resistir ao envelhecimento, à morte, ao desconforto, à incerteza e até às nossas próprias emoções. Nós nos esforçamos para controlar e prever, moldando o mundo para atender às nossas expectativas. Quando as coisas não acontecem do nosso jeito, nos esforçamos mais. E se a vida coloca obstáculos em nosso caminho, nós os vemos como problemas a serem superados. Os antigos sábios taoístas observaram que resistir ao fluxo natural da vida, muitas vezes, embora nem sempre, causa mais mal do que bem. Criamos sofrimento desnecessário quando resistimos àquilo que não podemos mudar. No taoísmo, a resistência implica dureza e rigidez, uma relutância em acompanhar as correntes da existência. Em vez disso, os sábios taoístas encorajaram a não resistência, um aspecto fundamental de um conceito mais amplo chamado Wu-Wei. A ideia de não resistência é um tema presente nas grandes escrituras taoístas, como o Dao de Jing e os Zuas, que nos mostram que ceder e aceitar são muitas vezes mais benéficos do que a força e a oposição. Então, como poderia ceder ser melhor do que desafiar, especialmente considerando todo o mal e toda a injustiça no mundo? Como funciona o poder da não resistência? Estamos prestes a explorar a arte taoísta da não resistência, que oferece uma visão radicalmente diferente de como a vida funciona e como abordá-la. Mesmo que eu tenha tentado, não pude resistir a contar a vocês sobre meu novo livro, Taoísmo para a Paz Interior. Ele contém minhas obras coletadas inspiradas na sabedoria dos antigos sábios taoístas. Editado e melhorado para impressão, você encontrará um link na descrição. Obrigado e espero que vocês gostem deste vídeo. O taoísmo ensina que tudo está em constante fluxo, o estado natural do universo. Todas as coisas são interdependentes, cada ação desencadeia um efeito e cada efeito desencadeia uma resposta. A vida segue seu curso e a partir do momento em que nascemos começa o envelhecimento. Somos colocados no mundo fora do nosso controle, enfrentando as realidades da existência humana. No entanto, as pessoas muitas vezes lutam para aceitar a mudança. Nós o abraçamos quando nos convém, mas resistimos quando não nos convém. Vemos a mudança como algo bom, mas apenas se acontecer nos nossos termos. Então passamos a vida tentando controlar o destino, forçando o mundo a se curvar à nossa vontade. Resistimos à realidade, tentando impor a nossa vontade ao seu fluxo natural. Queremos lutar contra isso, não queremos ceder um centímetro. Embora o mundo ocidental veja uma postura dura como um sinal de força, os taoístas reconhecem que tal rigidez pode facilmente ser uma fraqueza. Um exemplo famoso de Lao Tzu é a planta seca e quebradiça. Sua inflexibilidade leva à sua queda, enquanto a suavidade é sua verdadeira força. A ideia de não resistência deriva do poder da suavidade e da flexibilidade. Muitas vezes é mais sensato fluir com os acontecimentos, em vez de resistir, mesmo quando a resistência parece ser uma escolha instintiva. Resistir à realidade raramente funciona. O que deve acontecer acontece. Não podemos impedir isso. Isso não significa que não podemos influenciar as nossas circunstâncias, mas não controlamos o resultado. Se o fizéssemos, seríamos todos milionários. Cada Joe encontraria sua Jane e as dificuldades não existiriam. Mas a vida não funciona assim. E muitas vezes, resistir não é apenas inútil. Também poderia piorar as coisas. Pense na energia desperdiçada tentando evitar o inevitável, no estresse de lutar contra a mudança e na frustração quando ela acontece de qualquer maneira. Como observou o sábio taoísta Liedse, as pessoas se esforçam demais para que as coisas aconteçam, ou não, porque não entendem a ordem natural das coisas. Eles acreditam que podem controlar o resultado das coisas. E no final, depois de muito esforço, descobrem que o seu trabalho árduo produz o efeito oposto. E citação: resistir ao fluxo natural pode causar estresse, exaustão e decepção. Cada luta e esforço apenas atrapalharão, em vez de ajudar. Do ponto de vista taoísta, muitas vezes é melhor não resistir, deixar as coisas acontecerem naturalmente e intervir com habilidade quando necessário. Como Liedse afirmou, o domínio do mundo é alcançado deixando as coisas seguirem seu curso natural. Você não pode dominar o mundo mudando o caminho natural. Fim da citação. Idealmente podemos usar a situação a nosso favor, aproveitando a força a qual resistimos, como o marinheiro ajustando as velas ao vento, em vez de lutar contra ele. Agora, como isso funciona na prática? Como podemos aplicar isso em nossa vida diária? Vamos explorar diversas situações às quais muitas vezes resistimos instintivamente. Por que isso pode ser problemático e o que o taoísta deveria fazer?
Quantas vezes você se sentiu angustiado quando a vida não saiu como planejado? Se você for como a maioria das pessoas, provavelmente com bastante frequência, tendemos a resistir à adversidade, embora a maioria, se não todas, as formas de sofrimento sejam, da perspectiva taoísta, perfeitamente naturais. Portanto, esta mudança natural de circunstâncias não é o problema. Nossa atitude em relação às circunstâncias causa sofrimento. Aqui está a história taoísta que apresentei antes e que ilustra bem isso. Certa vez Confúcio e seus alunos passaram por uma aldeia a caminho dos locais do Monte Tai. Lá, eles conheceram um velho que parecia extraordinariamente feliz cantando e tocando alaúde. Curioso, Confúcio perguntou por que estava tão contente. O homem respondeu que tinha inúmeros motivos para ser feliz. Ele era humano, dotado de sabedoria e de uma vida longa, mas isso não era tudo. Eu cito: "Finalmente não me importa se sou rico ou pobre, e sei que o nascimento e a morte são apenas uma ordem natural das coisas. Embora muitas pessoas estejam preocupadas em serem pobres e tenham medo de morrer, essas coisas não me incomodam. É por isso que estou sempre feliz." Fim da citação. O velho não se preocupava com as coisas que costumam causar dor, medo e dor, ganho e perda, elogio e culpa, fama e descrédito, também conhecidos como os 8 ventos mundiais no budismo. Eles sobem e descem além do nosso controle. Ele estava feliz porque aceitou a inevitabilidade deles e tirou o melhor proveito de tudo que encontrou. Então, por que se preocupar? Por que resistir ao que não pode ser mudado? Por que sempre tentar chegar a algum lugar em vez de abraçar onde estamos? Um sábio taoísta segue as circunstâncias em vez de tentar resistir a elas. Quando ele está em uma posição de riqueza, isso é ótimo. Pobreza, também ótimo. Ele se juntará à maior parte da humanidade nessa mesma condição. Se ele reúne muitos amigos e as pessoas o amam, ótimo. Se ele não tem muitos amigos e passa a maior parte da vida sozinho, tudo bem. Mais tempo para pescar na margem do rio. Como o sábio sabe que resistir a qualquer situação em que se encontre, sempre se esforçar para estar em algum lugar e estar descontente com as circunstâncias o torna infeliz. Portanto, ele não resiste às mudanças nas circunstâncias pessoais, até mesmo na pobreza, na doença e na morte. Isso não significa que alguém deva ser passivo. No taoísmo não há problema em ter objetivos e orientar a vida em uma direção específica ou tentar prevenir doenças levando uma vida saudável. É aconselhável melhorar a situação quando possível, mas sem forçar ou resistir ao que está além do nosso controle, o que parece ambíguo, eu sei. No taoísmo, também existe algo chamado ação sem esforço, que faz parte do Wu-Wei, que se concentra em fazer sem esforço. É a maneira taoísta de alcançar resultados sem resistir ao fluxo natural. Você encontrará uma exploração aprofundada de Wu-Wei neste vídeo. Então, quando se trata de nossas circunstâncias, o que a maioria de nós resiste diariamente? Acho que são outras pessoas. Uma das fontes mais significativas de infelicidade deve ser os nossos semelhantes. Podem ser pessoas próximas a nós, estranhos ou pessoas em posições de poder que vemos frequentemente nas notícias. Tomemos, por exemplo, o familiar próximo que fofoca pelas suas costas e o maltrata, o estranho que fura a fila no supermercado ou político cujas políticas são prejudiciais. Ou que tal alguém de quem discordamos política ou eticamente? Vamos com o último. Suponha que você seja cidadão, digamos, de San Marino, um microestado cercado por Itália e a república mais antiga do mundo. O seu colega, aquele que está sentado no mesmo corredor que você, é um democrata cristão obstinado. Todos os dias ele reclama dos males do Partido Socialista, argumentando que a sua visão para os gastos públicos irá arruinar o país, todos os 61 quilômetros quadrados do mesmo. Ao perguntar sobre suas opiniões, você conclui que ele não está bem informado. Ele comete falácias lógicas e apresenta informações questionáveis como fatos. Mas quanto mais você vai contra ele, tentando convencê-lo de que está errado, mais irritado ele fica. Ele levanta a voz, você fica com raiva e ele começa a gritar. Então você acabou em uma conversa muito desagradável que não levou a lugar nenhum, fazendo com que ambos se sentissem mal. Nesta situação parece que a dureza não pode superar a dureza. Portanto, existem diferentes maneiras de abordar esta situação. Considere a seguinte linha do Tao Te Ching: aquilo que não oferece resistência supera as substâncias mais duras. E citação. Então, como pode a não resistência ajudar numa situação como esta? Vamos primeiro parar de resistir ao que não podemos controlar, como pessoas com opiniões diferentes, por mais desinformadas que sejam. Em última análise, você não pode controlar o que eles pensam ou dizem. Resistir à sua existência é inútil. Eles sempre estarão lá.
Portanto, uma maneira de abordar isso é aceitá-lo e ignorar e evitar essas pessoas. Mas uma pessoa genuinamente habilidosa poderia até transformar essa não resistência em mudança. Ao permitir as opiniões de alguém, ouvi-lo, mostrar empatia e compaixão, na medida do possível, e encontrar um terreno comum, podem ocorrer chances de mudança de pontos de vista e opiniões tanto para você quanto para o seu oponente. Exatamente aquilo a que você tenta resistir pode, na verdade, ser a força que leva à mudança ou, pelo menos, a uma troca significativa de pensamentos que beneficia ambos. A não resistência supera as substâncias mais duras. Agora vamos passar para outra fonte comum de resistência. Eventos globais. Preocupar-se com eventos globais não é novidade. As pessoas temem guerras, desastres e colapsos sociais há séculos. Tomemos, por exemplo, as preocupações com o apocalipse num contexto religioso, a ameaça de guerra e desastres naturais, ou o possível colapso da sociedade. Esses tópicos estão na mente das pessoas, provavelmente desde o início dos tempos. A Lídia contém a história de um homem ansioso que passava grande parte do tempo preocupado com a possibilidade de um dia o céu desabar e a terra se desintegrar. Algumas pessoas tentaram tranquilizá-lo de que isso nunca aconteceria, mas o homem não acreditou. Ele acreditava que a possibilidade existia. Então o sábio apareceu. A princípio, o sábio concordou com o homem, dizendo que o céu poderia desabar e a terra poderia ser destruída. Afinal, nada é impermanente, por isso não deveríamos ser tão rápidos em descartar essa possibilidade. No entanto, o sábio achou pouco provável que as preocupações do homem se materializassem em breve e aconselhou-o a não insistir nelas, dizendo: se irão perecer ou não, é algo que não sabemos. Se o céu e a terra não perecerem, isso é ótimo. Podemos viver nossas vidas sem preocupações. No entanto, se eles perecerem, isso é algo que não podemos fazer muito. Então, por que se preocupar com isso? Fim da citação. Sinto de onde vem o homem ansioso. Desde a invasão russa da Crimeia em 2014, estou aberto à possibilidade a curto prazo de uma terceira guerra mundial começar na Europa. Mas as pessoas ao meu redor alegaram que isso não aconteceria. O mundo nunca foi tão pacífico, disseram alguns. Não, já passamos disso. Provavelmente será apenas alguma forma de guerra digital. Mas nunca descartei a possibilidade de um conflito global com as bombas e invasões, que poderia até se tornar nuclear. Negar isso seria intelectualmente desonesto na minha opinião. Pouco depois da invasão da Ucrânia em 2022, eu estava prestes a comemorar o carnaval com meu primo. Parados no quintal com nossos trajes de animais, peguei meu telefone e mostrei a ele um artigo sobre Putin preparando seu arsenal nuclear, o que meio que me incomodou na época. Mas meu primo encolheu os ombros, tomou um gole de cerveja e disse: bem, se tiver pens, então que assim seja. Primeiro fiquei um pouco chocado com sua indiferença. Pensei nisso o resto do dia, eventualmente admirando a sabedoria de seu comentário. Ele rapidamente reconheceu que o que eu compartilhei com ele estava fora de seu controle. Ele poderia ficar chateado com isso, deixar isso arruinar seu dia, mas isso não mudaria nada. E se isso realmente acontecer, bem, ele provavelmente descobriria como lidar com a situação conforme ela surgisse. O Xuangyi, uma das principais escrituras taoístas, contém a história de um fazendeiro que nunca julgou os acontecimentos como bons ou ruins. Ele estava ciente de que todo acontecimento que consideramos infeliz poderia na verdade ser feliz e vice-versa, o que é mostrado na história. O sábio da história do homem ancião teria concordado com o agricultor, como ele afirmou, que não sabemos o que é estar morto e quando estamos mortos, não sabemos o que é estar vivo. Então, por que julgar a perspectiva de um desastre? Não sabemos aonde isso vai levar. Quem pode dizer que a morte não nos leva a algo melhor? É apenas mais uma razão para não resistirmos ao que consideramos catástrofes. Nunca sabemos como as coisas realmente acontecem. Nem sabemos o que significa estar morto. Ao pesquisar este tópico, me deparei com um artigo acadêmico intitulado Non-Resistance, The Taoist Way, escrito por Cheryl L. Christman. O artigo explica a arte da não-resistência como o caminho da água. O artigo explora a não-resistência do ponto de vista da medicina tradicional chinesa e de conceitos como Qi Yin e Yang. Diz que quando resistimos a situações desagradáveis, como as coisas que discutimos até agora, o que ficará estagnado. Quando o que estagna perturba o equilíbrio do corpo, particularmente no coração e no fígado, levando a várias doenças emocionais e físicas, tais como doenças frequentes, fadiga e ataques de asma. O principal resultado da estagnação do Qi varia nas constituições dominantes básicas, mas em todos os casos, a resistência produz dor e sofrimento, afirma Christman.
Simplificando, a resistência ao que existe pode nos deixar doentes, mental e fisicamente. A resistência se separa do tão. Isso perturba nosso equilíbrio. Então, como podemos resolver isso? Krisma afirma: para ser como a água e deixar as coisas passarem facilmente através de você, pense em uma pedra jogada em um balde d'água. A água cede à pedra e às peças, mas rapidamente retorna ao seu estado original, ilesa. O artigo contém vários passos para praticar a não resistência, que não compartilharei por motivos de direitos autorais. Em vez disso, compartilharei minha própria interpretação de como ser como a água pode mitigar situações desagradáveis. Veja a dor corporal, por exemplo. Quando sentimos dor, sentimos desconforto, mas geralmente adicionamos outra camada de desconforto ao resistir à dor. Pensamos: não quero isso, não quero sentir isso. Mas se deixarmos a dor fluir através de nós sem resistir, ainda sentiremos dor, é claro, mas muito menos do que se também resistíssemos. Eventualmente nossos corpos se adaptam, como a água se adapta a qualquer circunstância. Podemos aplicar isso a emoções desagradáveis como raiva, medo, interações com pessoas de quem não gostamos e outras circunstâncias que evocam angústia. Em vez de resistir ou lutar, permanecemos receptivos e submissos, permitindo que a experiência se dissolva e restaurando a calma e o equilíbrio. A partir desse estado de calma e equilíbrio, não estaremos muito mais bem equipados para agir e tomar decisões? Os sábios taoístas mostram que a não resistência não é fraqueza, é a arte de deixar ir, adaptar-se e fluir com a vida. É a maneira inteligente, em vez da maneira mais difícil. Obrigado por assistir.